Eu não vim aqui para cumprir cotas, eu vim aqui para desenvolver um trabalho. E ela aceitar a ficar nos bastidores nesse momento, eu acho muito complicado, porque eu não ficaria. A política pública voltada para a mulher passa pela saúde mental, pela saúde, vamos dizer assim, até a beleza física da mulher também, porque as mulheres da periferia, elas não têm acesso a um dermatologista, ela não tem acesso a um dentista, às dentista. vezes, Exatamente. O mal, a corrupção, não está dentro da política, está dentro do ser. A política foi apenas o instrumento que fez ele se revelar, porque a revelação do homem, da mulher, do ser, passa através do poder e do dinheiro. E eu disse, a gente precisa falar sobre política, nós precisamos discutir política também, porque nós somos as maiores afetadas, porque a gente cuida da criança, a gente passa pelos postos de saúde, a gente cuida dos maridos, a gente cuida dos filhos, a gente cuida dos nossos pais, então nós e não tem ninguém que cuide dela. Pois é. A política, ela muda a realidade das pessoas. Nós que vamos participar desse pleito e, com fé em Deus, obtendo êxito, a gente tem que ter essa consciência de que a política é para servir. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e essa é uma realização da SET Comunicação Estratégica, sua empresa de assessoria de imprensa, comunicação e media training. Hoje, aqui na Casa de Sopapo, que nesta temporada está aqui abrigada na WG Produções, recebemos a Elaine Oliveira, que é advogada, uma mulher que tem uma militância aí na causa das mulheres, em algumas causas sociais, e agora militou muito nos bastidores da política e agora se coloca como pré-candidata a vereadora por Aracaju. Elaine, seja muito bem-vinda à Casa de Sopapo. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Magna, mas pode falar. Obrigada. Não vai não. Volta, André, corta. Oh, meu Deus. Não, normal. Obrigada, Kátia Santana, pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com você. Falar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho quem é Elaine Oliveira, como foi que surgiu essa Elaine Oliveira. Só tenho a agradecer. Tudo isso. Vai saber então, sim. Deixa eu lhe apresentar oficialmente, não é? Vamos lá. Você é aracajuana, casada, advogada há 13 anos na área civil, tem dois filhos. É especialista em direito previdenciário, por conta da sua atuação com ONGs, né? Isso. Atuou em causas sociais na defesa do direito da mulher e está na política há 18 anos, sempre nos bastidores, e agora resolveu botar a cara para sentir como é que é o termômetro aqui fora, né? Defendeu a participação efetiva das mulheres na política e, há pouco mais de 6 meses, recebeu o convite do PL para começar a fazer essa caminhada nova, né? E eu queria saber como é que é essa experiência com os bastidores da política, trazendo isso para uma nova realidade, que é a sua participação efetivamente como candidata. Então, Kátia, eu costumo falar assim para todo mundo que eu converso sobre política. Eu sou apaixonada pela política. Todos nós somos políticos, Sim. Não é? Todos nós, em algum momento da nossa vida, em alguma passagem, a gente precisa da política. Então, são 18 anos que eu venho caminhando na política, há 14 anos que eu pertenço ao mesmo grupo, sempre nos bastidores, na parte de estratégia, de planejamento. E como eu falei, né, como está aí em agosto eu recebi esse convite para estar à frente do PL Mulher Estadual, para que eu pudesse inspirar as mulheres, conversar com as mulheres e, assim, cada uma assumir o palco da sua vida dentro da política também. E é isso. Foi um desafio e que eu busquei transformar em propósito, não é? Porque eu acredito na política, eu acredito que somente através da política e das políticas públicas que a gente pode melhorar o nosso estado, o nosso país, a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade. E esse desafio eu aceitei. O fato de você vir dos bastidores muda alguma coisa, no sentido de lhe dar um prestígio maior, uma garantia melhor, uma segurança maior de estar no processo? Não. Ser bem sincera com você, assim, quando você está assessorando, você está nos bastidores, você consegue ver o todo. E a partir do momento que eu coloquei a minha cara, né, porque eu costumo dizer que hoje é a minha cara, hoje eu preciso honrar as pessoas, né, que tanto me trouxe para esse cenário, como a minha família, como meus filhos. E não é fácil, viu, Kátia? Confesso para você que, assim, está sendo extremamente desafiador. Mas, como escorpiana nata, intensa, estou vencendo a cada dia. Mas é muito difícil, estou sentindo essa dificuldade enquanto mulher,
Porque, como eu falei, uma coisa é você estar nos bastidores, no planejamento, na estratégia, você consegue ver o todo. Quando você está à frente, você precisa das pessoas que estejam ao seu lado te ajudar para que você possa caminhar. Então, é essa dificuldade que eu estou sentindo. As pessoas estão cansadas de falar de política, de conversar sobre política, mas nós que estamos na política precisamos conversar e falar todos os dias. Verdade. Você fala de uma coisa muito curiosa, que é essa dificuldade enquanto mulher, que é uma realidade para todas as mulheres que decidem encarar a política, com exceção daquelas que já vêm ali com o know-how, com o marido, alguém posicionado, sustentando isso. Como é que é viver essa experiência, mesmo você estando no mesmo agrupamento há 14 anos, e qual é digamos que, o conforto que você tem nessa perspectiva de estar no processo dentro de um agrupamento que já lhe conhece há tanto tempo? Vou ser bem categórica, assim. A minha intensidade, né, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto pessoa, é que me faz estar aqui à frente todos os dias, combatendo esse momento que é muito difícil para nós mulheres, porque é um ambiente onde as pessoas, os homens, né, principalmente, eles olham, acham que a gente não entende de política, não é que a gente não é capaz, mas somos sim. E no meu caso, eu não tenho nenhum família política, eu não venho de traço de família política, eu não tenho nenhum político na minha família, o nome da minha família não é um nome na sociedade de pessoas abastadas, vamos dizer dessa forma. Eu sou filha de um motorista de ambulância, que no momento que Dr. João Alves, o saudoso Dr. João Alves, ganhou para governador, meu pai foi convidado para ser motorista dele. Então, eu na adolescência, eu comecei a ver aquela situação de meu pai quando chegava contando as histórias que aconteciam e tudo mais, e fui me apaixonando por aquilo dali. E eu, adolescente, achava o máximo pegar os santinhos e sair distribuindo. Então, eu não tenho uma referência política dentro da política, mas essa pessoa que me trouxe para a política, que foi o meu pai, eu tenho muita honra em dizer que ele foi motorista do saudoso João Alves e do ex-governador também, Albano Franco. Então, foram essas duas pessoas que passou na vida de meu pai. Quem é seu pai? Meu pai é Júlio. O nome do meu pai é Júlio. Ele foi motorista durante todo o governo de João Alves e todo o governo de Albano. Eu estou lhe perguntando porque quando eu aposentada. cobria política, eu, de vez em quando, eu pegava carona com os motoristas dos governadores. Então, provavelmente você pegou uma carona com meu pai. Às vezes eu precisava pegar uma entrevista com o governador e não conseguia. Ele disse assim, vamos daqui. Aí eu entrava no carro com o governador e ia entrevistando no meio do caminho. No meio do caminho, o carro de jornal ia atrás, me largava no meio do caminho, eu pegava o carro de jornal e voltava para a redação. Provavelmente você deve ter pego. Ou então eu ligava pro governador, pro motorista, né? Onde é que o governador está? Pronto. Em algum momento desse aí você Deve ter falou com meu encontrado pai, seu com Júlio, certeza. é. Então foi isso. Eu fui crescendo e me apaixonando cada vez mais. Então, assim, é como eu falei e volto a repetir. A política, ela muda a realidade das pessoas. Muda. Nós que vamos participar desse pleito e, com fé em Deus, obtendo êxito, a gente tem que ter essa consciência de que a política é para servir. Então, é mais um desafio para quem está à frente. E como você falou, a pessoa que não tem, né, um traço político, um marido, sei lá, um irmão, um pai, se torna mais difícil. Mas eu não tenho medo dessa dificuldade que aparece, entendeu? Sim. Que veio na minha vida, porque eu tenho muito orgulho, me sinto muito honrada de ser filha de um motorista do ex-governador e assim aprender a fazer política, né? Porque eu acho que é isso que me inspira todos os dias, a saber fazer política. Elaine, a percepção da mulher num processo político, num processo de poder, é diferente da percepção de um homem? Com certeza, né? Nós temos uma sensibilidade. A mulher, quando ela pega algo, ela pensa nos detalhes, ela olha cada coisa, né? Homem não, homem é mais prático. Mas mulher, ela olha com aquele olhar mais fraternal, mais maternal, ela é mais cuidadosa para tomar uma decisão, para fazer alguma coisa. Eu acredito que seja essa a diferença que nós vamos ter no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, a partir do momento que as mulheres elas se firmarem de fato e de direito dentro da política. Há um tempo eu ouvi uma palestra da Ivana, que era diretora do Senado, e ela falava que toda vez que tinha uma matéria importante ligada à saúde da mulher, por exemplo, matérias que contemplavam as mulheres, ela chamava os homens, os parlamentares homens, para explicar o impacto daquilo, não para a mulher, mas para a família, inclusive para ele. Falta essa percepção das mulheres de se colocarem e fazer com que
os maridos que às vezes não apoiam, os filhos que às vezes não apoiam, que não há aquela rede de apoio para sustentar aquela saída da mulher para fazer uma caminhada política. Falta essa percepção delas poderem chamar todo mundo e dizer assim, olha, o que acontecer aqui reverbera em vocês em casa, reverbera na sociedade, na escola, em todo lugar. Eu acredito que essa mudança, né, esse ciclo que nós estamos vivendo, ele a partir agora de 2024 desse pleito, vai acontecer uma mudança. Eu estou acreditando muito nisso. De que ordem se fala? Das mulheres, na representatividade das mulheres. Porque as mulheres, o que é que acontece? Pelo menos de agosto até agora, a gente caminhando, fomentando essas mulheres, porque o projeto do PL Mulher foi o Mais Mulheres na Política. E o que eu ouço elas falando, né? Porque roda de conversa de homem sempre enrola política, sempre Sim. fala de mulher é muito difícil. Sim. E eu disse, a gente precisa falar sobre política, nós precisamos discutir política também, porque nós somos as maiores afetadas, porque a gente cuida da criança, a gente passa pelos postos de saúde, a gente cuida dos maridos, a gente cuida dos filhos, a gente cuida dos nossos pais, então nós E mulheres... não tem ninguém que cuide dela. Pois é, por isso que ela também tem que se cuidar, nós temos que nos cuidar, tirar um minutinho assim para cuidarmos. Então é isso, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo agora, 2024 em diante, vai ser um divisor de águas, né? As mulheres, elas precisam, sim, eu acho que tem medo, receio, como eu falei para você, no primeiro momento, quando eu recebi o convite para estar presidente do PL Mulher, eu fiquei assustada, porque eu sei do tamanho da responsabilidade de um dos maiores partidos do país, mesmo sendo num estado pequeno. Hoje o nosso partido ele está buscando uma chapa majoritária dentro da capital. Então, para mim foi assustador, mas como eu volto a dizer, pela minha intensidade, pela minha garra de me sentir nordestina, de dizer não, eu preciso passar por isso, eu me coloquei, então eu preciso ir. Mas eu sinto essa dificuldade das mulheres não ter o apoio em casa. Quando eu fui tomar decisão, conversei com meus pais, conversei com meu marido, conversei com os meus filhos, e eu percebi o cuidado deles, não é? Meu marido, no primeiro momento, ficou assim, olhando, mas é isso mesmo que você quer? O meu filho mais velho, não. Mãe, por favor, não faça isso, não é? A senhora já trabalha demais, não faça isso. Eu disse, mas filho, eu preciso. Não é? Eu estava me afastando da política e eu fui chamada novamente, eu fui através de um chamado, então eu preciso passar por essa experiência também. Mas é muito difícil, né? Se você não tiver uma rede de apoio, essa rede de apoio é em casa, porque a gente precisa, porque lá fora são os olhares, são os julgamentos, são os olhares que julgam o tempo todo por ser mulher. Então, em casa é onde E você esse julgamento vem da própria mulher, muitas vezes, o que é mais sério. Não é? Exatamente. Assim, Kátia, eu tenho percebido isso, não é? Mas a política, mulher, a gente tem que estar lá representando a gente precisa falar sobre isso, porque os homens, eles são muito práticos, eles quando olham o todo, ele vai no todo, a gente vai buscando os detalhes, vai moldando os detalhes, mas realmente as críticas lá fora, elas acabam afetando a gente aqui quando a gente chega, mas esse apoio dentro de casa, ele é muito importante, e graças a Deus, foi uma conversa que eu tive com meus pais. No primeiro momento, minha mãe também ficou um pouco triste, né, porque minha mãe também não queria, porque ela disse, minha filha, você vai sofrer, as pessoas vão começar, a sua privacidade, você gosta disso. Eu disse, mãe, mas o que eu posso fazer? Né? Eu não posso simplesmente fechar, porque eu acho que o que muito que acredita que passa é justamente isso da mulher. Alguém fecha a porta e ela não tenta romper essa porta. Alguém diz não e ela, tá, eu vou aceitar o não. E eu não fiz isso. Kátia, eu não fiz isso. Eu recebi, né, minha mãe falou, meu filho mais velho, meu pai, de pronto, ele ficou assim, mas é isso. Meu esposo passou um tempo, silenciou, mas depois ele veio, conversou, os meus irmãos também, chamei meus amigos. Então, eu fui buscar essa rede de apoio para que eu pudesse, de fato, tomar essa decisão. E quando eu tomei essa decisão, eu sabia que era eu e Deus. Eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso falar com as pessoas que me cercam, mas essa decisão parte de mim e de Deus, porque é muito difícil. Mas estamos aí. Elaine, quando a gente pensa numa participação política, que é uma tarefa bastante árdua, né? Independente de você ter recurso ou não ter recurso, de você ter apoio ou não ter apoio, ter partido ou não ter partido, é uma decisão porque ela compromete o todo. E quando esse todo vem de um homem, não tem problema tanto, porque a mulher está sempre ali para dar esse suporte que ele precisa. Né? Quando é a mulher, já é diferente. Mas quando ela decide fazer isso, ela decide por um propósito claro, está claro. Você acha que isso está muito claro na cabeça das mulheres ou elas apenas se jogam, se colocam? Eu acho que é mais um ponto de dificuldade dessa representatividade, porque a gente acaba pensando no todo,
não é? E quando a gente vai tomar essa decisão, é porque, de fato, a gente quer aquilo dali. E muitas das vezes vá, filha, vá, minha esposa, vá, e a mulher vai para satisfazer o desejo do outro. Então, Sim. quando ela parte da decisão dela, eu acho que isso aí rompe qualquer tipo de barreira. Eu acho que esse medo, eu acredito que esse medo, eu estou falando por experiência própria, né? Embora eu não tivesse ninguém que falou isso para mim, né? De ter a família para dizer, né? Que meu pai ou minha mãe, seja lá quem for, mas eu vejo isso, né? A gente, essa decisão, quando a mulher diz, eu vou sim estar fazendo a representatividade dentro do parlamento, ela pensa de forma mais ampla, vamos dizer, e de forma mais concreta, Sim. entendeu? Mais ou menos isso, eu Mas acredito. com relação a propósito, você acredita que elas têm clareza do propósito que elas têm a cumprir? Porque propósito não é objetivo. Não, Propósito não é meta. isso, Propósito é propósito. É por que que eu existo? isso. Qual é a minha função nesse mundo? Né? Quem é que eu quero impactar? Quem eu quero transformar? Há essa clareza na sua cabeça? Você pensa que as mulheres também pensam dessa forma? Tem essa Sim, clareza? sim, eu tenho essa clareza e, como eu falei, durante de agosto até fevereiro, final de fevereiro, meados de fevereiro, eu vinha maturando tudo isso, não é? Porque, como você bem disse aí, será que ela tem essa clareza na mente dela? E eu acredito que não, porque ela não tem esse incentivo, ela não tem esse estímulo, né? Ela não fala, na roda de conversa delas, não passa a parte política, não fala sobre política. Sim. Então, para ela, quando alguém chama a fazer um convite, ela meio que sai daquilo dali. E como eu falei, desse desafio que eu transformei em missão no propósito, foi justamente isso. Inspirar e dizer assim, a gente pode sim, né? Nós temos capacidade, nós temos competência para isso. E essa competência, essa capacidade me fez com que no mês de março eu assumisse o palco da minha vida. E é essa, por onde eu passo, eu venho falando isso. E assumir o palco da vida em todos os sentidos, nas suas dores, nas suas dificuldades, nas suas tristezas, nas suas alegrias, Na nas suas solitude, né? tudo, em tudo. E principalmente assumir o palco da vida no lado político, porque eu acho que aí é que a gente vai, de fato e de direito, mudar isso. Então, foi algo que eu trouxe para o mês de março e vou levar para o resto da minha vida, nesse sentido, de assumir o palco da vida. E um dos palcos que as mulheres hoje ainda têm medo é o palco da política. Por isso que eu vou estar sempre falando sobre o palco, assuma o palco da vida. Quando a gente pensa em política, e é o senso comum, é que política é coisa para gente sem vergonha, política é um antro de corrupção, né? Político é tudo ladrão. Isso é uma coisa que a gente ouve todos os dias, né? Dos mais variados eixos sociais. Você já passou por isso? Já. E como é que você recebe? No primeiro momento, hoje, Kátia, está superado. Porque eu não digo que é na política. Não é a política que faz você ser corrupto. Você já tem a sua corrupção dentro de você. Todos têm. Então, exatamente Todos isso. temos. Exatamente. Parece é isso mesmo. É. Então, eu disse assim, o mal, a corrupção, não está dentro da política, está dentro do ser. A política foi apenas o instrumento que fez ele se revelar. Porque a revelação do homem, da mulher, do ser, passa através do poder e do dinheiro. Então, quando o homem chega, ou a mulher, seja lá quem for, nesse ponto, é porque ele só apenas colocou para fora aquilo que tinha dentro dele. Não é a política. Está dentro de mim, está dentro de você. Então, você todos os dias, pelo menos eu saio de casa pedindo a Deus todos os dias para não me afastar da minha essência. Sim. Porque a gente recebe os estímulos, a gente recebe aquelas coisas ali, ouve, mas eu digo, eu não quero, Senhor, não quero nada disso. Então, é algo que eu tento matar todos os dias dentro de mim. É essa maldade que está dentro de mim e dentro do outro. Na política, ela acaba por conta do poder, por conta das pessoas que estão ali rodeadas. Eu falo porque eu tenho experiência nisso. Então, na verdade, faz com que o ser se revele. Mas se ele se policiar, se ele silenciar, se ele tentar tirar isso de dentro dele de forma leve, eu acredito sim que nós teremos na política pessoas honestas, porque temos pessoas honestas. E quando eu comecei a fazer umas pequenas reuniões, eu disse, eu preciso falar com as pessoas e dizer, tô cansada de política, não sei o quê, é tudo isso, é tudo ladrão, é tudo assim, é tudo assado. E eu olhei assim para ela e fiz bem assim, e você também poderia estar, sabia disso? Porque está dentro de você. Agora, o que você vai fazer, aí é diferente. A mesma coisa sou eu. Então, eu preciso honrar quem me trouxe para dentro da política e me fez assumir o palco. Eu preciso honrar meus pais, eu preciso honrar minha casa e o povo que acreditou para que eu chegasse naquele parlamento. Então, é a honra que eu preciso carregar todos os dias. E essa honra, eu preciso matar
A corrupção, a inveja, sabe? Todo tipo de As negatividade. crenças, as crenças limitantes, né? Exatamente Todos os isso. dias. Então, não é a política. Se você for olhar, em todos os meios tem pessoas de todas as formas. Agora, a política, ela acaba por quê? Porque é algo que passa tudo, vamos dizer assim, né? Digamos que seja essa percepção ou essa avaliação crítica em relação ao que é a política, que faz com que as mulheres, em sua maioria, não queira entrar no processo? Acredito, porque ela já olha a política com esse olhar de coisa suja, mas eu sempre digo, quando elas falam isso, mas eu sempre digo, não, a corrupção não está na política, não, a corrupção está no ser. É o ser que se corrompe, não é a política. Então, Sim. se você tiver... Porque se corrompe o advogado, se corrompe o jornalista, se Exata- corrompe todo- qualquer cidadão. né? Exatamente. Qualquer ser vivente. Talvez a política ela tenha isso maior, porque as pessoas que estão indo para lá estão indo com esse intuito E maior tem uma também. facilidade maior. Exatamente. Porque, assim, aliás, facilidade a gente encontra todos os dias. Na minha área, a gente encontra todas as facilidades do mundo, se a gente quiser. Não é? Então, A gente só precisa ter clareza, só precisa não Isso. alimentar o leão exatamente. que existe dentro de nós. Acho que essa é a percepção. Mas, voltando aqui ainda para a mulher, nós temos hoje 75 municípios e 12 prefeitas. Apenas 12 prefeitas. Algumas com destaque, outras extremamente tímidas, né, com gestões, às vezes, não vou chamar de manipulada, mas com gestões que têm uma ingerência muito forte do marido, do irmão, de alguém mais próximo. É possível mudar essa realidade de Sergipe? Hoje, vou falar de Sergipe, que é melhor, que é mais fácil, que é menorzinho. Cátia, eu acredito que se a mulher ela se colocou, está à frente disso e ela recebe essa interferência e ela aceita, aí é complicado. Mas será que aceita? Eu acredito que aceita, viu? É? Eu acredito, ela acaba aceitando para agradar o outro, para fazer algo que está agradando o outro e não a ela. Porque se ela parar para pensar, para analisar o eu dela com o universo, ela vai ver que ela não está sendo correta com ela mesma. Então, eu acredito que a mulher, quando ela passa por esse olhar de que o meu marido, o meu companheiro, seja lá quem for, esteja me colocando aqui e eu tenho que, eu não quero, mas eu vou porque ele não pode, eu vou porque ele pediu. Então, ela não Sim. está indo com clareza do que ela quer, e sim porque ela está querendo agradar o outro de alguma forma. Sim. Nós temos 513 deputados, Isso. pouquíssimas mulheres. Nós temos 81 senadores, pouquíssimos Pouquíssimas homens, não é? Mulheres. Mulheres, pouquíssimas mulheres. Essa estrutura de poder majoritariamente masculina é histórica. O país deve essa reparação à população feminina e de que modo, na sua concepção, é possível fazer essa reparação? Eu vejo essa reparação agora por nossa presidente nacional, Michele Bolsonaro. Ela, desde quando ela assumiu a presidência do PL Mulher, ela fez questão, está fazendo questão de passar por todas as capitais, por todos os estados, trazendo essa representatividade feminina. Trazer a mulher para o centro da política também. Então, eu me inspirei, estou me inspirando na política através da concepção dela também, por conta disso, de mostrar que somos capazes. Então, eu acredito agora que essa mudança vai haver sim. Porque as mulheres, pelo menos eu vou falar do PL, com que eu posso falar, hoje a nossa chapa aqui em Aracaju, mulheres que nunca disputaram, mas foi através de uma conversa de dizer, você tem vontade? Eu tenho até vontade, mas eu acho que não dá para mim. Eu não, sabe? E na conversa que eu tive com elas, não, mulheres, a gente precisa sim estar lá. Por que não? Por que não? Porque a gente precisa romper esse muro que está na nossa frente em relação à representatividade. Nós somos, na maioria na população, nós somos maioria no eleitorado, e por que na representatividade dentro dos parlamentos nós não somos? Por que na hora de ir lá votar, você prefere votar num homem e você não vota numa mulher? Será que você não se sente representada por uma mulher? Ou porque a mulher que está sendo colocada ali como representação, ela também não vai buscar aquilo dali, só foi para compor chapa, como as pessoas dizem isso. E eu sempre tenho conversado com elas nesse sentido. Não vamos compor chapa, nós vamos para competir
para lá mostrar os nossos ideais, mostrar as nossas propostas e buscar as políticas públicas de fato para as mulheres. Sim. Então, é esse norte que eu tenho buscado e conversado com elas. É dizer o seguinte: nós temos o potencial de sermos maioria em todos os parlamentos, porque nós somos maioria na população e no eleitorado. E a mãe, a tia, a mãe, a irmã, a tia, o avó da minoria. Pois é. Aí é o que eu digo assim, 51% é da mulher e do outro restante nós somos mãe, irmã. Dessa Então minoria. veja a somos força. 100%. Então veja a força da mulher. É. Por que não na representatividade política? Ela precisa sim estar na representatividade política. No seu partido, aliás, os partidos, eu não conheço nenhum partido que tenha a mulher à frente de um partido em Sergipe. Todos são homens que estão. Acho que Todos são homens. Isso dificulta, apesar de existirem como é que eu diria isso? A parte política, a parte feminina de gênero na agremiação, o PL Mulher, o MDB Mulher, mas esse MDB Mulher, esse PL Mulher, essa parte mulher na agremiação, ela faz parte de um todo comandado por um homem. Isso compromete um pouco a caminhada? Eu vou falar pelo PL Mulher. Graças a Deus, eu não estou tendo essa dificuldade. Muito pelo contrário. O presidente estadual, Edivan Morim, ele está me deixando à vontade para fazer o PL Mulher, para que eu possa tomar as decisões, para que eu possa opinar, falar, planejar dentro do cenário da mulher. Foi uma das coisas, assim, quando ele conversou comigo, que ele ia confiar no meu trabalho, eu confio no seu trabalho, eu confio no que você vai desenvolver para o nosso partido, então você está aqui para você tocar o Partido das Mulheres, convidar as mulheres, eu quero que você passe por todos os municípios, conhecendo e fortalecendo essas mulheres. Então, eu só posso falar pelo PL. Graças a Deus, lá eu não estou tendo esse problema, e espero não ter. E confio não ter, porque foi a primeira fala que ele teve comigo, foi justamente isso, me dando total liberdade para tocar o partido PL Mulher Estadual de Sergipe. O PL Mulher tem uma pré-candidata a prefeita, que é a vereadora Emília Correia, por Aracaju. Tem também a Clécia por Nossa Senhora do Socorro e tem a Jeane da Farmácia, que ela é prefeita, ela vai à reeleição, Nossa Senhora Aparecida. Aparecida. Isso. Como é que tem sido essa conversa com essas mulheres pré-candidatas à majoritária? São mulheres fortes, mulheres que já passaram pelo pleito de alguma forma. A Jeane está indo para o seu segundo mandato, né? Buscando a reeleição. Doutora Emília Correia, ela já vem dentro do parlamento, né? Vereadora aqui em Aracaju. E Clécia já colocou também o nome dela à disposição. Então, são mulheres que já passaram, que conhecem um pouco da política. E o que é que o PL Mulher está fazendo? Buscando fortalecer essas mulheres. Amanhã, dia 20, agora de abril, nós vamos ter um encontro com as pré-candidatas, e elas, as três, elas estão encabeçando juntamente com a presidente do PL Mulher Estadual para fortalecer essa nossa corrente feminina, colocar essa voz. É como eu digo, nós não precisamos gritar, nós precisamos apenas pegar uma na mão da outra e ecoar essa nossa voz. E é isso que o PL Mulher está fazendo para essas três mulheres. Perfeito. Uma outra questão. Com relação a verbas partidárias, é sempre a mesma polêmica, sempre a mesma discussão. Existe lá uma reserva, um fundo partidário que vai para uma conta específica da mulher, mas a mulher, historicamente, tem dificuldade de ter acesso a esses recursos. Como é que você avalia isso? Vou falar pelo PL Mulher. Eu não tenho essa dificuldade. Tá, mas vamos falar de forma geral, que a gente sabe que tem muitas histórias, a gente conhece N histórias de que o dinheiro chega, ali as denúncias, inclusive, né? Eu lembro que no PSDB, na eleição passada, acho que a Sueli Ouro, que foi candidata, denunciou. Eu lembro da luta da deputada Maria Mendonça, da ex-deputada Maria Mendonça, para receber a parte que lhe cabia dentro do partido, porque chegava o dinheiro e não chegava à mão dela, que é uma realidade que é pública e reclamada publicamente. Isso. Então, como é que você percebe isso? Eu analiso com muita tristeza a mulher ela chegar a esse ponto de ter que falar, de buscar sobre um direito que ela foi convidada para estar ali. E ela aceitar isso é complicado, realmente. Mas eu acredito que se ela buscar outros meios, tipo, olha, eu fiz um planejamento, eu preciso fazer isso aqui para fortalecer o partido, e se não fizer isso, como é que eu vou atingir?
Eu não vim aqui para cumprir cotas, eu vim aqui para desenvolver um trabalho. E ela aceitar a ficar nos bastidores nesse momento, eu acho muito complicado, porque eu não ficaria. Eu não Sim. ficaria. Em relação a isso, se é um direito, se a lei nos protege, diz que temos lá uma reserva de fundo partidário para a mulher, então a gente precisa trabalhar isso com coisas sérias, trazendo a política de fato para as mulheres, capacitando, fazendo o trabalho para que conscientize, fiscalizando. Então, é esse norte que nós temos que ter a consciência de dizer, "Epa, peraí, tem alguma coisa errada. Não pode ser assim, não é desse jeito, não é isso que a lei fala, não é isso que é o correto." Então, eu acredito que, se ela aceita isso, eu só tenho a lamentar por ela, porque eu, no lugar dela, eu não aceitaria. Iria abrir a boca e botar a boca no trombone, como algumas fazem. Exatamente isso. Perfeito. Outra coisa, candidaturas laranjas. A tal da famosa cota de 30% de vagas para mulheres, muitas vezes acabam colocando mulheres, na verdade não é colocando que ninguém é obrigado a ir, você vai por própria vontade, Por né? isso que é. Você chega lá e diz assim, ok, sou candidata de mim mesma, de mentira, você não faz campanha. Tivemos aí alguns exemplos que acabaram reverberando na perda de mandato de 2 vereadores que não tiveram culpa, né? Que o partido não era eles que comandavam, mas perderam o mandato, vereador Sávio e vereador Fábio Meirelles. Temos agora um caso em Brasília sendo julgado, que é o caso do deputado federal Ícaro de Valmir, também pela mesma situação, né? Da cota que foi usada, das candidaturas laranjas colocadas no partido para participar do processo. Candidatura laranja, na sua concepção, quando a mulher se coloca nessa posição de aceitar uma candidatura laranja, às vezes por uma merreca de dinheiro, ou por qualquer que seja a benesse, qual é a sua avaliação sobre isso? O que dizer sobre isso? Lamentável. Eu só lamento por essa mulher. Ela chegar, assumir esse ponto da vida dela, para quê? Seja lá por mixaria, seja lá pelo que for. É a falta de propósito, claro, né? Passa primeiro por aí, pela falta. Amor próprio, primeiro. Princípios, né? Princípios. E o propósito dela saber que está ali, colocar o nome para se sentir, para fazer parte de chapa como cotas, e ela aceitar essa nomenclatura e levar adiante, eu só lamento por ela. Eu só tenho a lamentar. Aliás, quando você faz esse tipo de coisa, você responde também solidariamente, né? Pela sua decisão, né? Exatamente, responde. Então, você responde civil e criminalmente sobre isso? Responde. 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 Então, o dano não é só de ordem moral, é de ordem criminal também. Kátia, eu digo que de ordem moral ele já acaba maltratando demais o ser. Sim. Né? E ainda vem a parte judicial, que ela passa a responder juntamente com o partido, vai precisar devolver o que tiver que for lá apurado, né? Eu vou falar de um modo geral, o que for apurado vai ter que resolver aquela situação ali, mas eu acredito que isso ela tem a consciência, mas a consciência dela, a honra dela de passar por esse momento, eu só lamento por ela, por isso, porque ela aceitar a passar por uma situação dessa. Nós temos aí mulheres fazendo história na política, de Sergipe, sobretudo. Temos aí a Emília Correia, que tem feito mandatos bem produtivos, né? Tem feito uma atuação marcante no parlamento. Temos Iandra Moura, deputada federal, que chegou e tem mostrado um trabalho, Catarina Feitosa, Daniele Garcia e tantas outras mulheres. O que essas mulheres têm de diferente de todas as demais? Primeiramente, coragem e o propósito de estar ali à frente de algo que ela foi convidada e foi chamada, e ela buscou alavancar aquele momento para ela, aquilo que eu disse. As pessoas que estimularam, ela recebeu aquele estímulo e ela disse, eu vou sim. E ela continuou e está indo. Mas tem mulheres que não recebem tanto estímulo e acaba se fechando. Eu acredito que essas mulheres, elas entenderam o propósito delas e disseram, eu vou colocar assim, vou fazer, e estão aí desbravando a política feminina. Voltando um pouquinho para você. Você tem alguma atuação aí marcante em relação à luta das mulheres, né? Defendo muito. Que bandeira é essa? Quais são as causas dentro dessa bandeira? As causas que eu venho dentro dessa bandeira é creches, as UPAs, as UBS, que ela possa ter um atendimento primário de forma voltada muito mais para a mulher. Que a mulher, quando ela chegar em qualquer ambiente, ela não se sinta hostilizada por aquele ambiente ali. Que a mulher, ela saiba cada direito dela,
né, através de a gente fomentar as mulheres para que elas entendam o direito dela de fato, como uma nova lei que tem agora que a mulher, para fazer o exame, que seja com sedação, ela tem direito a acompanhante. Então, a política pública voltada para a mulher passa pela saúde mental, pela saúde, vamos dizer assim, até a beleza física da mulher também, porque as mulheres da periferia, elas não têm acesso a um dermatologista, ela não tem acesso a A um, um dentista, a um às dentista. vezes. Exatamente. Eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher no bairro São Carlos, e ela linda, linda, mas ela disse que o que incomodava ela era que ela não tinha direito a um dentista, a parte odontológica. Então, aquilo estava tirando a autoestima dela, porque por várias vezes ela foi no posto de saúde e tinha que remarcar a consulta porque não estava liberando, não estava sendo liberado. Então, a bandeira que eu venho buscar dentro da política de Aracaju para as mulheres é justamente essa, que nos postos de saúde tem assim um trabalho diferenciado para as mulheres, que as mulheres ela têm acesso a outros especialistas, não tenham que pagar uma consulta, sendo mesmo de forma popular, seja como for, mas que ela tenha esse acesso livre para isso, que a mãe tenha um horário de creche diferenciado, porque hoje a gente percebe que as creches elas abrem no horário de 6, 7 horas. E como é que essa mãe que entra no E trabalho fecha às 7 5. Pois é. E a mãe, como é que essa mãe que chega no trabalho, ela saia e chegue no horário, que ela às vezes sai da casa da patroa, do trabalho dela às 18 horas, como é que ela vai fazer? Aí passa pela aquela corrente do pai, ter que pegar a avó, um vizinho. Então, a creche, se houver uma creche em cada localidade daquela, em cada bairro desse daí, e que ela tem esse horário estendido, a mãe vai estar mais sossegada no trabalho dela, porque às vezes a mãe está lá preocupada, mas a creche tinha que ter, sim, o horário estendido, ter o horário para começar mais cedo e o horário estendido para que essa mãe ela pudesse pegar o filho. Então, aí são duas questões. A primeira é a construção de creches, que ainda há uma deficiência muito Muito grande, grande, né? Isso é muito uma grande. discussão Brasil, não é nem nível Isso, Aracaju só. isso. Existe uma discussão muito forte em relação a essa necessidade de construção de creches. E a segunda seria essa creche ter um horário diferenciado para que essa mãe, esse pai que cuida dos filhos também, tenha esse aporte aí, esse suporte, melhor dizendo, da própria creche ficar com a criança até eles chegarem. Exatamente. E outra coisa é a questão da amamentação, né, da conscientização das mulheres para que elas tenham essa consciência da amamentação, a importância, o estímulo dentro das UBS que nós não temos. A mulher, ela é de qualquer jeito e não sabe o benefício que tem ali para a criança porque não passa a informação, não é trabalhado, a mulher pensa mais no lado da estética, não pensa no lado da saúde da criança, porque aquilo ali vai criando os anticorpos, vai dando imunidade maior para a criança. E esse projeto que nós estamos desenvolvendo dentro da política para a mulher, na parte da amamentação, é mais uma bandeira que eu estou buscando levantar para que dentro das UBS nós tenhamos equipes especializadas para conscientizar as mulheres sobre isso. Você está trazendo essas temáticas e colocando isso em um projeto que você pretende defender na Câmara Municipal Isso, para implementação. exatamente isso. Como meu trabalho sempre foi trabalho de rua, trabalho dentro das comunidades das periferias, eu ouvi essas mulheres e as reclamações era justamente essa, porque não tenho, é um clínico geral ou um ginecologista a tempos a tempos. Eu não tenho direito a um dermatologista, Sim. eu tenho um banco de leite, eu não tenho acesso, eu não sei como fazer, eu não sei o que. Então, nós estamos criando esse, vamos dizer assim, esse plano para que a gente possa desenvolver através do que nós estamos ouvindo delas. Sim. É isso, mais ou menos isso. Então, e hoje, talvez, com o fato de existirem verbas impositivas no parlamento, isso ajude na execução. Com certeza. Agora, desde o ano passado, né, começou a apresentar as verbas impositivas, e aí vai sim dar uma força maior, tanto para o Estado ou para o município, para as Sim. UBS, como para as ONGs, para as casas de apoio, que pode Sim. ser destinada também. Então, você tem como fazer algo que, de fato, chegue esse serviço para o outro que vai receber, para a outra que vai receber, porque esse é o papel da política, esse é o papel do parlamento, servir ao próximo. Perfeito. Por que as pessoas podem acreditar que Elaine será uma boa vereadora? Porque Elaine vai fazer por ela, pensando no outro, pensando nela também. Então, eu vou me ver no outro. E é isso que eu quero, honrar os aracajuanos e as aracajuanas. Então, tendo essa oportunidade,
eu vou sim fazer um bom trabalho. Eu sou advogada, um pouco que eu entendo da lei, um pouco que eu entendo do povo também, que eu caminho muito com o povo. Então, Elaine chegando lá, né, se assim Deus permitir, o povo compreender isso, vamos ter uma vereadora que vai lutar, sim, pelo direito da mulher, pelo direito da criança, pelo direito do idoso, que nós não temos esse olhar para os idosos também. Sim. As mulheres idosas, principalmente. Então, esse olhar que Elaine, como vereadora, vai ter para com a sociedade, para com o povo aracajuano. Muito bem. Elaine, muito obrigada por sua participação aqui na Casa do Seu Papo. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco quem é Elaine Oliveira, como foi que a Elaine Oliveira surgiu, porque as pessoas elas estão se perguntando muito quem é Elaine Oliveira. E Elaine Oliveira é essa mulher, essa mãe, que conhece um pouco da política, uma pessoa que vem para desenvolver um trabalho, que está colocando a cara para, vamos dizer assim, a cara para a sociedade, assumindo o palco da política nesse momento. Muito bem. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fim de episódio por aqui na casa, mas não esqueçam, quinta-feira tem episódio novo. Toda quinta-feira, a partir do meio-dia, tem episódio novo no ar, no Spotify e no nosso canal no YouTube. Lembrando que estamos em todas as redes sociais. A casa é sua, ela é feita às várias mãos e você ajuda a construí-la. Grande abraço e até mais.